Olá, meus amigos, olá, minhas amigas de todo o Brasil. Que alegria, que honra estar na companhia de todos vocês, meus queridos amigos e amigas, telespectadores da TV Justiça. Nós que estamos aqui para mais um programa Prova Final. Um programa realizado numa parceria entre a TV Justiça e a rede de ensino LFG. Permitam-me apresentar, meus queridos amigos e amigas de todo o Brasil. Meu nome é Flávio Martins, sou professor de Direito Constitucional e um dos professores desse programa, Prova Final. Para aqueles que não conhecem o nosso programa, Prova Final, ele é dividido em 3 blocos. Num primeiro bloco, eu apresentarei o tema do dia. E no tema do dia do programa de hoje, eu vou falar com vocês sobre direitos fundamentais. Você quer saber onde os seus direitos fundamentais eles estão previstos? Você quer saber quem tem direitos fundamentais? Quem são exatamente as pessoas que possuem os direitos fundamentais? Você quer saber como acionar, como cobrar os seus direitos fundamentais? Fique conosco. No programa de hoje, será o tema do dia. Num segundo bloco, o meu bloco preferido, alunos de todo o Brasil fazem indagações sobre o respectivo tema do dia. É o bloco intitulado Pergunte ao Professor. E ao final, o terceiro e último bloco do programa de hoje, eu responderei questões que já caíram em exames anteriores da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. O tema, o terceiro e último bloco, é intitulado O X da Questão. E se você tem alguma dúvida, alguma indagação, quer participar do nosso programa, mande um e-mail para a gente. O e-mail é o provafinal@lfg.com.br. Então, você quer saber mais sobre os seus direitos fundamentais? Quer saber onde eles estão previstos? Quer saber como cobrá-los? Quer saber quem tem direitos fundamentais? Então fique conosco no programa de hoje. Vamos ao primeiro bloco. Vamos ao tema do dia. Pois é, meus amigos, vamos ao primeiro bloco do programa de hoje, o bloco intitulado O Tema do Dia. E como você bem sabe, o tema do dia de hoje é direitos fundamentais. A primeira pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: qual a diferença entre direitos e garantias fundamentais? Pois muitos falam exatamente dessas duas expressões. Direitos fundamentais, garantias fundamentais, direitos fundamentais, garantias. Qual a diferença entre direitos e garantias? Ah, meus amigos, essa distinção ela é muito simples. Rui Barbosa, em sua obra, já elencava a diferença entre direitos e garantias fundamentais. E você sabe qual é essa diferença? É muito simples. Direito é uma norma de conteúdo declaratório. Então, direito é aquele dispositivo que diz o que você tem. Qual é o direito, qual é a vantagem que você tem. Esse é o direito. Já, por sua vez, garantia é uma norma de conteúdo assecuratório. Portanto, assegura um direito que você tem. Então, direito é uma norma de conteúdo declaratório, declara algo que você tem, e garantia é uma norma de conteúdo assecuratório. Então, assegura um direito que você possui. Eu vou dar exemplo para facilitar a nossa vida.
Imaginem, por exemplo, a liberdade de locomoção, o direito de ir, de vir e de ficar. O direito à liberdade de locomoção está previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Está dizendo lá que todos têm o direito de se locomover dentro do território brasileiro ou até mesmo fora do território brasileiro. Todo mundo tem o direito de entrar e sair do Brasil com a sua respectiva propriedade. É o direito à liberdade de locomoção. É o direito de ir, de vir e de ficar, que alguns chamam inclusive de direito ambulatório. Esse é um direito que nós temos, o direito à liberdade de locomoção. E nós temos uma garantia que visa a preservar esse direito, a assegurar esse direito. E eu estou falando do importantíssimo remédio constitucional do habeas corpus. O habeas corpus é uma garantia que visa a assegurar a liberdade de locomoção. Compreenderam? Então nós temos direitos e garantias fundamentais, sendo que direitos são normas de conteúdo declaratório, portanto declaram algo que você tem, como por exemplo, direito à vida, como por exemplo, direito à liberdade de crença, como por exemplo, direito à liberdade de locomoção, etc. Vários direitos que você tem. Agora, garantia é a norma de conteúdo assecuratório. Assegura um respectivo direito que você possui. E alguém poderia perguntar, mas ô Flávio, onde estão os direitos fundamentais? Em que leis nós encontramos os direitos fundamentais? Pois bem, meus amigos, a primeira importantíssima lei na qual nós encontramos os nossos direitos fundamentais é a Constituição Federal. Constituição Federal é a lei mais importante do nosso ordenamento jurídico. É a lei mais importante de todas as nossas leis. É a nossa Constituição Federal. E onde nós encontramos os direitos fundamentais na nossa Constituição Federal? Em vários artigos. Os direitos fundamentais na nossa Constituição Federal, eles são classificados de uma maneira muito própria, de uma maneira muito específica. Lá na nossa Constituição Federal, nós vamos encontrar, primeiramente, os chamados direitos individuais e coletivos. Portanto, os primeiros direitos que nós vamos encontrar são os direitos individuais e coletivos. Vamos encontrar lá no artigo 5º da Constituição Federal. Um dos mais importantes artigos de nossa Constituição. Num segundo momento, nós vamos encontrar na Constituição Federal os chamados direitos sociais, que vão do artigo 6º de nossa Constituição até o artigo 11 de nossa Constituição, são os chamados direitos sociais. Logo na sequência, a Constituição Federal nos mostra o direito de nacionalidade. Quem vai ser brasileiro, como se adquire a nacionalidade brasileira, é o artigo 12, principalmente, da Constituição Federal. E ao final, nós temos os direitos políticos, que se resume, sobretudo, principalmente, no direito de votar e ser votado. Encontramos lá na nossa Constituição, no artigo 14 e 15. Portanto, como eu lhes disse, nós encontramos os direitos fundamentais na nossa Constituição Federal. Para dizer a verdade para vocês, em toda a Constituição Federal. Não só nesses artigos que eu mencionei para vocês, nós vamos encontrar direitos, garantias fundamentais. Em toda a Constituição, nós encontramos esses direitos. Mas não só. Não é só na Constituição que você encontra direitos e garantias fundamentais. Você encontra também esses direitos e garantias fundamentais, sabe onde? Nos tratados internacionais. Nos tratados internacionais que o Brasil faz parte, nos tratados que o Brasil assinou, nós vamos também encontrar direitos fundamentais. Mas alguém poderia perguntar, mas Flávio, esses tratados internacionais, eles valem no Brasil? Eles têm força no direito brasileiro, um tratado internacional? Ô, meus amigos, ou se tem, ou se tem. É claro que eles têm sim. E olha, vou